Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de fazer esse mês de março um novo podcast. E esse podcast é especial, por quê? Porque vai falar exatamente sobre comportamento e saúde, que é a proposta do podcast. Então, eu chamei a senhora e doutora Mirna Lúcia Soares, para falar sobre o assunto, que é uma pessoa expert no assunto, que trabalha com isso há muitos anos. Queria apresentá-la. Muito obrigada, doutora Mirna. De nada, ótimo, prazer estar aqui Muito obrigada. no podcast. Obrigado a você pela oportunidade de estar aí com muitos ah, espectadores, telespectadores, né? Muito obrigada. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né? Por que que a senhora foi para esse caminho da medicina comportamental, da saúde comportamental? Eu sempre adorei a área. E isso é porque a minha família tinha distúrbios comportamentais com toque, com a minha avó teve no quando ela era bem nova, anorexia nervosa. E como era no início do século XX, as pessoas não tinham o diagnóstico, achavam que era sífilis e outras doenças contagiosas. E então eu convivendo desde criança com as partes comportamentais anômalas, eu queria fazer este tipo de medicina. Então, a primeira coisa que apareceu foi fazer psicossomática. Né? Mas como nasci em Santos, estudei medicina em Santos e tal, e não tinha psicossomática por aqui, eu optei em fazer pediatria, que é a pediatria aqui da Faculdade da Lusíada, e mesmo os pediatras da cidade na época eram muito, além de capazes, davam a oportunidade do aluno aprender tudo mesmo. Então, eu acabei fazendo pediatria, e pediatria nada mais é do que uma medicina geral, né? Em 82, eu fui motivada pelo meu professor de pediatria a fazer genética. Aí fui para São Paulo, fiz genética. E na genética, um dos colegas, um casal de médicos, teve uma das crianças com síndrome de Down. E me chamaram para o diagnóstico. E nesse interim, o colega que é pediatra, ele optou em montar uma associação chamada APDAL, para que houvesse uma receptividade maior, uma amorosidade e provavelmente introduzir essas pessoas no trabalho como hoje existe. Isso daí na Interessante. época não existia. Então, eu fiquei trabalhando como na Apdal e responsável por dar as notícias. A mesma coisa foi no projeto Cubatão, de 82 a 86. Era eu que dava as notícias. Então, eu tive que estudar muito comportamento. Entendi. E com isso, eu cada vez mais estava motivado a estudar comportamento. Então, em 98, eu comecei uma pós-graduação em programação neurolinguística. E lá conheci outros colegas e que me deram a oportunidade de conhecer medicina comportamental na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. E aí eu me realizei. É uma Então agora eu maravilha. estou há 23 anos só fazendo medicina comportamental. E como é que é o tratamento com PNL? Como funciona? Então, o tratamento com PNL, como o nome diz, programação neurolinguística. Então, a linguagem que nós aqui ocidentais e do século XX fomos criados é que faça muito esforço, seja esforçado, pense no futuro. E se a gente fizer esforço, nós estamos indo contra a natureza, porque na natureza não tem esforço. O rio corre sozinho, quando tem muita água ele é caudaloso, quando está seca quase nada. E assim é em tudo na vida. Então a natureza, ela age naturalmente. E quando você começa a pensar no futuro,
você saindo desse momento do agora, se transportando para o futuro, você começa a fazer imaginações que esse futuro possa não dar certo. E com isso você cria ansiedade, Nossa, muito interessante ouvir isso. né? Então, o foco da terapia, da programação neurolinguística dentro da medicina comportamental é uma mudança do comportamento para você viver no agora. Sim, você faz o planejamento e volta para o agora. A sua atitude é sempre no agora. Então, o planejamento, você já ficou muito claro as intenções e os seus desejos. Só que na programação neurolinguística, o cliente precisa focar especificamente nos desejos e especificamente saber onde ele quer chegar. Se ele não quer chegar em lugar nenhum, ele não vai progredir nada e não é um cliente para terapia comportamental. Porque a programação neurolinguística e a medicina comportamental, as mudanças de comportamento são muito motivadas e com isso as pessoas deslancham. Então são terapias rápidas, mas às vezes o cliente nem quer alta. Rotineiramente, esse rápido é de 6 meses a 10 meses. Mas eles completam um ano, não, eu quero continuar. Isso é muito gostoso para nós profissionais, né? É maravilhoso ter os clientes que percebem a mudança muito rápida nesse um ano de vida. A mudança, então, é no comportamento, na alimentação. O comportamento é que vai fazer a mudança total, né? Ele se motiva a fazer meditações que pode ser até comendo, escovando o dente, andando. Então tem uma quantidade muito grande de livros e no YouTube muitas estimulações mostrando esse tipo de meditação. É que se os clientes, você não der o nome dos profissionais médicos, a grande maioria é médico, e tem uma didática muito boa, o próprio cliente, com a leitura dos livros que a gente orienta e com as lives do YouTube, eles vão achando o caminho, vão Entendi. fazendo mudanças muito interessantes. E se uma pessoa chega para você querendo mudanças comportamentais, mas ela não sabe nem direcionar os desejos? A Sim, pessoa fala assim, eu desejo isso, 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 aquilo, e fica perdida nos seus desejos. sim, Como é que é o comportamento na terapia para esse tipo de pessoa? sim. O que ocorre é o seguinte: nós temos que fazer uma estratégia e perceber como que ele se motiva na vida. A maioria das pessoas entende com coisas pequenas que até qualquer pessoa simples, mesmo um analfabeto, é capaz de entender. Por exemplo, você faz seu prato de comida, você se motiva a comer o que você gosta mais ou você deixa o que você gosta mais para o final, né? Lavar louça. Você espera, por exemplo, ter 5 copos, 3 pratos, 3 colheres para lavar de uma vez só aquela louça, ou, diferentemente de algumas pessoas, a cada copo que é lavado e uma pia sempre impecável. Então você vai começar a perceber como ele se motiva. E se ele não souber como ele se motiva, você tem que ter traquejo para perceber quais as motivações. Agora, tem pessoas que não querem mudança. Essas pessoas são mais isoladas, elas têm medo de estar com pessoas. Então, isso, principalmente depois da pandemia, quando as firmas permitiram ficar muito online, essas pessoas se isolaram em casa. E com isso, eles começaram a perder oportunidades da convivência, de aprendizados com o outro que é tão diferente dele, a suportar as frustrações do trabalho, da casa, da família,
né? Eles vão ficando muito mais isolados. E, por exemplo, um dos clientes meu, e eu perguntei, o que que você fez diferente no carnaval? Ele falou nada, só fiquei assistindo série. Então, a pessoa, mesmo quando não tem nenhuma obrigação de trabalho a fazer, se coloca para ver série. E não sai de casa, não toma sol, não muda a alimentação, né? E a alimentação é uma coisa que muito, muito importante, uma alimentação ideal hoje é com orgânicos, muitas frutas, muitas verduras, a carne, lógico, e os ovos, proteína suficiente para um cérebro funcionar bem. Mas esses tipos de clientes que ficam se isolando, eles acabam tendo um paladar muito seletivo, então comem muito poucas comidas e pelas próprias, por não comer a variedade, eles começam a fazer déficit de vitamina, de sais minerais e às vezes fazem até uma desnutrição. Entendi. E a deficiência de vitaminas acaba piorando até a questão da memória, de Sim, concentração e várias outras questões, né? Musculares, com certeza. neuromusculares, né? Daí vai entrando num quadro até depressivo, que piora mais Depressivo, ainda, é. né? E a E pessoa eles quer ficar vêm mais em casa. exatamente com o intuito de sair da depressão. Mas ele só vai sair da depressão se ele conseguir se expor e entender que o mundo é isso. São desafios, eu falo que são corridas de obstáculo, né? Entendi. Se a gente quiser ficar muito seguro, vai ficar trancado. E mesmo assim não está nada seguro. Pode cair um avião aqui, né? É verdade. Em relação à psicossomática, Pois não. em relação à PNL, é, como uma coisa pode entrar na outra em termos de conhecimento no trabalho? Maravilhoso isso. Olha, tem um livro alemão, esse aqui, que traduzido já há muitos anos aqui para nós, e ele é um livro exatamente de psicossomática, que vai mostrando como cada órgão tem a ligação com todo o emocional e como que você estraga o seu órgão. Por exemplo, nós temos aqui uma 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 vai, acho Uma que imagem, vai, vai mostrar a uma imagem. imagem que vai ser mostrada e o como que a psicossomática funciona. Quer dizer, um pensamento, essa parte da mente, vai desencadear uma anomalia em todas as glândulas vão soltar os hormônios e vai fazendo modificações. Vai fazendo a modificação no gene. E isso, se você modificar no gene, vai aparecer a doença e depois, se você se reproduzir, isso é passado, inclusive, para os descendentes. Então, a psicossomática vai mostrar para o cliente que ele tem um problema, não importa onde for, no intestino, por exemplo, ele vai ter a desbiose, está comendo errado, ele não tem adequadamente a flora intestinal para ele ter saúde, ele vai ter uma permeabilidade intestinal. Por exemplo, as pessoas hoje acham que ter algum problema com o leite, a intolerância à lactose, é uma coisa de uma patologia mais nova. Mas, na realidade, é um erro alimentar, porque o ser humano só deve tomar leite enquanto ele tem a enzima lactase, isso é, enquanto ele mama na mãe, até 2 anos. Só que para a facilidade e a indústria apresentar muitos sabores, muitos alimentos, nós comemos leite a vida toda. Então, todo mundo é intolerante à lactose. Porque desde 2 anos não tem mais a lactase para fazer a digestão do leite. Então, vai ter sintomas intestinais de sistema autoimune daí para diante, né? E alguns com maior ou menor grau de Sim, intensidade dos lógico. sintomas, né? Alguns passam tão desapercebido que são microsangramentos intestinais, como as fezes são escuras, ele nunca soube que ele sangrava, mas ele tem uma anemia.
né? Então é tudo muito ligado. É uma medicina integrativa, só que entendendo como a pessoa vai se limitando. Entendi. É, em relação ao PNL, uma pessoa que, por exemplo, tem o toque, né? Pois é. A pessoa, nessa terapia, ela consegue reverter o toque? Consegue. Precisa da medicação. Em geral, eles já vêm medicados e medicados com altas doses e o toque continua realmente incomodando demais. Então, as primeiras sessões já vão ser motivações para ele diminuir os rituais, né? Agora, depende da pessoa. Por exemplo, a minha família desse a minha família também tem toque. Só que eu não tenho. Quer dizer, eu tenho até discretamente com lixo limpo. Eu sou exageradamente cuidadosa. Então, esse exageradamente é que está fora da medida. A gente tem que ser cuidadoso. Mas o exageradamente já vai para o comportamento obsessivo, né? Então, as pessoas que entendem, como eu entendi, que aquilo lá era obsessão e que eu não tenho rituais, eu fiz o contra-exemplo. Agora, o resto da família, que às vezes fica negando que tenha toque, e às vezes é coisa muito simples. Tranca a porta, vai conferir não sei quantas vezes se o gás está fechado, a porta do banheiro tem que ficar um palmo aberta. Umas maniazinhas assim que as pessoas nem acham que seja um toque. Mas para nós é importante, né? Nós médicos é realmente muito importante. Então, eu tenho clientes que tinham um toque com um ritual tremendo o tempo todo. E conforme fomos fazendo mudanças na linguagem, em vez de eu devo, eu preciso, eu necessito, eu posso. Tá? Então eu posso abandonar esse ritual e nada vai acontecer, porque existem infinitas possibilidades. Você está saindo do dilema. O dilema já fala, só tem duas oportunidades, ou essa ou aquela. E ter dois caminhos não são caminhos. Nós precisamos ter, de preferência, três ou mais. Então, quando a pessoa começa a estar muito motivado para fazer mudança, então, quando o cliente já vem ao consultório para fazer uma terapia com programação neurolinguística, ele entende que ele tem que mudar a linguagem, tem que desafiar aquilo que ele quer mudar. E é muito interessante, eles melhoram muito, muito, muito. E eu apresento até o meu caso, né, que eu fiz o contra-exemplo. Então, até eu fazer as pós-graduações em programação neurolinguística, eu também tinha ansiedade. Hoje, eu tenho excepcionalmente. A grande maioria, quando eu começo a ter qualquer tipo de aviso, uma discreta taquicardia, qualquer coisa, eu já paro, faço respiração e entendo que eu saí do agora. Se eu voltar para agora, eu vou estar focada e vou estar bem.